Oiê, tudo bem? O vídeo de hoje tem pacotinho aqui junto, porque uma das grandes dificuldades em ser mãe de duas que eu tô enfrentando é realmente achar tempo, encontrar um buraquinho para as minhas coisas. Não tá sendo fácil, eu ainda tô me adaptando, mas eu pensei que ótimo jeito e tem tudo a ver com o tema, porque o tema de hoje que eu queria conversar é sobre puerpério. Eu pensei, bom, bem vida real, eu só consegui com ela grudadinha aqui no sling. Vamos lá? Esses dias a gente foi visitar o Rafinha lá na casa da Tá, eu e a Aninha. E aí a gente até sentou e fez um bate-papo sobre puerpério. Eu pensei, quer saber, eu vou gravar, contando especialmente de como tem sido essa minha experiência. A primeira coisa é que eu já sofri com depressão. Eu já tive depressão, já tomei remédio por anos e eu tinha muito medo dessa fase pós-parto, porque eu achava assim, o fato de eu ter tendência, de eu já ter vivido isso, eu pensava, nossa, eu vou deprimir certeza. Certeza que essa questão hormonal vai me pegar e vai ser uma fase que eu vou ficar em baixa. Eu tinha muito esse receio na época da Lelê, porque na verdade eu tirei todos os remédios quando eu tava planejando já engravidar da Lelê. Eu demorei 1 ano e pouco, então eu fiquei 1 ano e tanto sem remédio antes de engravidar. Mas assim, era um receio atual meu, né? Era uma coisa que eu tava vivendo há muito pouco tempo. Então eu pensei, nossa, eu vou deprimir. E na gestação da Lelê, no pós-parto da Lelê, eu não tive nada. Foi assim, eu senti um amor muito grande, eu tava muito realizada. Eu acho até pelo fato também de eu ter demorado a engravidar, eu ter esperado bastante, eu desejei muito aquilo. E aí assim, eu tava, nossa, num auge. Eu tinha minha mãe aqui comigo, foi muito gostoso o pós-parto dela, foi assim, eu me realizei demais. A minha maior dificuldade no puerpério da Lelê foi a amamentação. Eu acho que é sempre um desafio, mas foi assim, essa coisa intensa que é a maternidade. De um dia pro outro, você deixa de ter tempo pra você deixa de pensar só em você, você passa a priorizar o bebê. Então essa imersão, assim, eu senti muita dificuldade de encontrar onde eu tava ali, de achar os meus espaços. Agora, com a Serena, já tem sido bem diferente, porque eu já tinha a experiência da Helena, eu já era mãe, então minha rotina já era corrida, eu já tinha que priorizar as coisas dela, então eu não senti essa dificuldade. Claro que com duas o trabalho intensifica e os buraquinhos ficam ainda menores, mas já era esperado. Agora, nessa segunda gestação, eu acho que as minhas maiores dificuldades, primeiro é lidar com a falta da minha mãe, que eu acho que é um momento que quando a gente tá imersa, né, vivendo essa maternidade, a gente resgata muito da nossa. E ainda mais por eu ter tido a experiência com a Helena, que ela estava grudada em mim, e por eu ter uma relação muito boa com ela. Então a falta que ela me faz nesse momento é gigante. Eu falo disso, me dá até meio vontade de chorar, apesar que hoje eu tô me sentindo bem forte. A mãe tá falando muito? É. Essa falta da minha mãe é algo que me preocupou assim a gestação inteira. Eu pensava, como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Foi algo que mexeu muito comigo, assim. Pra quem não sabe, minha mãe faleceu quando a Lelê completou 1 ano, então agora vai fazer 2 anos em novembro. E é algo uma ferida muito aberta pra mim ainda, assim, é muito difícil pra mim essa falta, essa ausência dela, a gente era grudada. Então eu tinha muito esse receio e em muitos momentos eu chorei nesses primeiros dias, né, mais ou menos 40 dias que estamos completando. Eu chorei bastante por falta dela, por ver foto, por lembrar, por tentar pensar como ela estaria aqui com a gente, como a gente estaria curtindo juntas. Então isso foi bem difícil pra mim. Com essa segunda experiência, eu também não tive depressão, não senti tristeza. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque é muito normal, pega muitas mulheres, e eu acho que a gente tem que estar atenta. Ao menor sinal de uma tristeza assim que não passa, uma sensação de eu não vou dar conta, eu não consigo cuidar desse bebê, é importante procurar ajuda. Existem remédios, existem coisas que podem ser feitas para sanar esse problema. É muito normal pela queda hormonal, né? A gente tá com hormônios altos, 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 e depois do parto eles despencam e dão lugar a outros hormônios para suportar a amamentação. Então é uma fase difícil
Eu acho até que os homens não entendem bem isso, parece que eles veem como se fosse uma frescura nossa. E não é, é muito difícil. Eu senti assim que eu tô com uma alteração de humor grande, às vezes eu fico brava, às vezes eu choro, às vezes eu tô muito feliz. Eu tô toda hora, mais ou menos como o começo da gestação, assim, uma montanha-russa mesmo. Mas em nenhum momento eu senti muita tristeza. Então, graças a Deus, não me pegou essa depressão, apesar de eu ter a tendência. Uma outra coisa que eu acho que pega bastante nesse puerpério é a privação do sono. É muito difícil mesmo. Aliás, isso é uma outra coisa que me pegou muito agora. Em alguns dos dias eu falei pro Diogo, eu não tenho mais idade pra isso. Eu não dou conta de ficar sem dormir assim. É puxado, porque eu já tava dormindo a noite inteira, a Lili já dormia, e aí de repente você tem que acordar de 3 em 3 horas pra amamentar. E aí os dias vão passando e isso vai se acumulando, nossa, chega uma hora que você não tá conseguindo parar em pé. E aí isso contribui também, né, pra alteração de humor, contribui pra uma série de coisas, é muito difícil. Eu não acho que o corpo se acostuma, assim, sabe? Ah, eu não sinto mais. Não, não existe isso. Todo mundo sente sono, sim. Mas eu acho que, de certa forma, começa a ficar um pouco menos difícil do que o começo. A criança também tende a espaçar um pouquinho mais, as coisas começam a se ajeitar. Tem crianças e crianças, a Serena, graças a Deus, tá sendo tranquila, a Helena também foi. Então, pra mim foi um período não tão longo esse de picotar a cada 3 horas, porque esse de 3 em 3 horas é muito puxado. Eu tenho pra mim que a gente precisa levar as coisas com leveza, assim. É difícil esse período, a gente sabe que é. Então, quanto mais a gente encarar com tranquilidade, com aquele mantra, né, vai passar quando tiver uma situação difícil, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Eu não era uma pessoa super otimista e leve, na verdade eu nem acho que eu sou tão leve assim quanto as pessoas acham que eu sou. Mas eu procuro sempre encarar as coisas da forma mais leve que eu consigo. Eu acho que esse é o melhor. É uma fase de muito ajuste. Eu, por exemplo, tô sofrendo bastante com a distância que eu tô da Lelê, com entender que outras pessoas vão ter que me ajudar e vão ter que brincar com ela requisitando outras pessoas porque a gente era muito grudada. Então, pra mim, tem sido outras dificuldades do que eu tive no meu primeiro puerpério. A dificuldade em equilibrar a atenção, a dificuldade quando eu preciso dar bronca, porque assim, eu fico em volta da Serena, né? Eu fico amamentando. Eu termino de amamentar, eu vou fazer alguma coisa com a Lelê e ela testa meu limite, eu preciso pôr limite pra ela, mas eu me sinto mal, eu penso, poxa, eu já não tô o tempo inteiro. A hora que eu apareço pra brigar, entendeu? Então é uma coisa que a gente fica um pouco se culpando. Demora pra gente encontrar esse equilíbrio e eu acho que eu ainda não encontrei. Tô buscando ainda. Essa questão de me sentir bem em dar bronca nela. Não me sentir bem, né? Mas assim, não me sentir culpada. Conseguir ter bons momentos com ela e equilibrar esse tempo entre ela, entre a Serena e entre as minhas necessidades também. Uma coisa que eu gosto, né, de falar, que as pessoas às vezes nem sempre entendem tão bem, é que eu acho importante a gente achar um tempo pra gente. Eu gosto de me maquiar, por exemplo, que todo mundo repare, todo mundo fala disso. É uma coisa que faz bem pra mim. Mas eu acho que todo mundo precisa encontrar algo que faz bem pra si. Não precisa ser maquiagem, pouco importa o que é. Pode ser um banho demorado, pode ser uma meditação que você faça. Eu acho importante aos poucos você ir achando esse período. É claro que cada uma tem o seu tempo, cada uma tem as suas oportunidades, cada bebê é um bebê, então tem o bebê mais quietinho, que a mãe vai conseguir melhor, tem o bebê que demanda mais, que isso vai demorar. Mas eu acho que a gente precisa ter atenção a encontrar esse momento. Não necessariamente vai ser tão simples assim. No primeiro mês você vai conseguir espaços. Mas se você está buscando isso, se você está atenta, se você está olhando, eu acho que já é um caminho. Em algum momento o seu tempo vai chegar. Porque o puerpério é mesmo assim um período que a gente se olha pouco. O bebê demanda demais. A gente fica o dia inteiro em torno do bebê. Por exemplo, ela tá dormindo, mas ela só tá dormindo porque ela tá grudada em mim. Se eu colocar ela no berço, ela vai acordar. Então eu tenho que ficar o tempo todo com uma limitaçãozinha que, graças a Deus, o sling tá me possibilitando as mãos livres. Aliás, por falar em sling, eu vou gravar um vídeo mostrando como eu coloco a Serena. Eu só tô ganhando um pouquinho mais de prática, porque eu sou super inexperiente, e aí eu volto pra gravar pra vocês. Uma outra coisa muito importante desse período inicial é poder contar com a ajuda do marido.
Eu acho legal a gente sinalizar quando a gente esperava alguma coisa que não aconteceu, a gente sinalizar os nossos sentimentos, a fase delicada que a gente tá. E em pequenas coisas sentir o apoio do marido. Então que seja trazer uma água na hora que a gente está amamentando, ficar no quarto conversando um pouquinho, porque uma coisa que eu tenho sentido é que a gente perdeu assim o tempo nosso. Ele tá muito focado na Lelê, eu tô muito focada na Serena, e a hora que a gente poderia se relacionar, né, assim, sentar, conversar, jantar junto, tudo mais, eu já tô usando esse horário pra dormir, porque a madrugada tá puxada. Então a gente perdeu esse horário depois que a Lelê dormia, de fazer alguma coisa entre a gente. Então eu acho legal, por exemplo, muitas vezes eu tô aqui amamentando, eu falo, Di, fica aqui, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho e tal. É gostoso isso. No começo ele acordou comigo na madrugada em algumas mamadas, acho que na primeira semana, assim, ele acordou em todas as mamadas. Pra me dar mais um apoio emocional mesmo, assim, um suporte. Ou pega uma coisa, pega outra, traz uma água. E aí depois, à medida que eu senti que eu tava dando conta, eu já liberei, porque também, né, é difícil. Eu tenho que acordar por conta da amamentação. Ele que não precisa, é tão melhor a gente conseguir dormir e levar o dia seguinte melhor, ele tem que trabalhar e tudo mais. Algumas vezes ele tem acordado pra me dar alguma ajuda, mas agora tá bem esporádico, assim, bem esporádico. Tem vários dias que ele não acorda nenhuma vez. Eu citei que a amamentação é sempre um desafio, né? E eu acho que cada vivência é uma. Às vezes você amamentou 2 anos o primeiro filho, você fala, nossa, vou tirar de letra. Aí chega o segundo e apresenta outras dificuldades, né? Você encontra outros desafios. Eu tô vivendo uma coisa até que parecida com as duas, mas o seio fica com sensibilidade de novo, dói tudo de novo. É uma fase de muita adaptação, o começo da amamentação. Mas eu vou querer gravar um vídeo só sobre a amamentação, pra contar como tá sendo, quais foram os meus desafios, o que eu usei que me ajudaram bastante, porque eu acho que isso dá um vídeo completinho. Bom, em resumo, eu acho que o puerpério é uma fase difícil, mas é muito importante a gente tentar encarar com leveza, realmente pensar que vai passar. Eu acho que eu até que dei conta, de certa forma, bem. Eu tenho os meus dias ruins, eu choro, eu fico brava, mas eu também tenho dias muito felizes. E eu acho que é isso mesmo, é a gente aprender a lidar com essa nova vida, com essa nova rotina, com os hormônios que não são simples, e a gente bem sabe disso, e aos poucos as coisas vão se encaixando. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau!